Pessoal, meus cumprimentos. Eu sou a professora Ana Carolina. Eu vou acompanhar vocês aí nesse concurso para a Prefeitura de Belo Horizonte. Essa é a nossa aula, primeira aula de língua portuguesa, nossa aula inaugural. E nós vamos começar abordando, primeiramente, antes disso, eu vou mostrar para vocês que a língua portuguesa, a gramática da língua portuguesa, ela é dividida em 4 quesitos fundamentais, né? A gente tem a fonética, a morfologia, a sintaxe e a semântica. Ok? Todos esses 4 quesitos foram contemplados no edital de vocês. Nós vamos começar abordando o assunto da fonética. Bom, primeiramente vamos definir aqui, né, com o que lida a fonética. A fonética é a área da língua portuguesa responsável pelos sons. Ela é a área que vai ser responsável pelo estudo de como que a gente transforma em letras, em grafemas, os sons da fala. Porque, obviamente, né, a língua ela partiu primeiro da oralidade. Depois foram desenvolvidos artifícios para que essa língua pudesse ser escrita. Então, obviamente, a língua escrita ela veio como uma forma de representar a língua oral. Claro que com os usos e depois que a escrita foi proliferada nas sociedades, muitas coisas são diferentes, né? A gente consegue perceber que a escrita ela não corresponde exatamente, necessariamente ao som que é pronunciado. Ou seja, algumas letras, por exemplo, o X. O X é uma letra que tem som. Esse som sh, que é o som do X, ele tem som de S. E ele tem som de Z também, por exemplo. Então a gente começa a perceber que não há uma correspondência imediata necessária entre os sons e as letras que representam esses sons. É exatamente sobre esses quesitos que nós vamos estudar na aula de hoje, que vai ser especificamente sobre fonética. Então, primeiro a gente precisa definir alguns conceitos, né? O que é fonética já foi definido, que é o estudo dos sons da língua, né? Obviamente representados pela escrita. Além disso, a gente vai definir que agora os fonemas. Quem são os fonemas, né? Os fonemas são exatamente essas unidades mínimas de sons produzidos. Então, a letra A produz o fonema A, produz o fonema A, produz o fonema AN. Ok? Então, a gente tem que o fonema é essa unidade mínima de som. E a letra? A letra ela vem a ser essa unidade mínima da escrita. A letra também é chamada de grafema, tá? Então, o fonema é o do som, o grafema é o da escrita. Ok? Bom, como eu já havia dito, não há correspondência necessária entre fonemas e grafemas. Então, essa pode ser uma questão abordada na prova de vocês. Uma coisa muito simples que a gente aprende no começo da alfabetização, começo do ensino fundamental, que é exatamente você contar esses fonemas. Quantos fonemas a gente tem em uma palavra, né? Um exemplo aqui, ó. A palavra casa. Vamos lá, vamos pensar aqui comigo, né? A gente pronuncia o C, esse som. A gente pronuncia o A gente pronuncia o S com o som de Z, mas ele é pronunciado também. E a gente pronuncia o A final. Ou seja, nessa palavra casa, nós podemos contabilizar 4 letras e 4 fonemas. Aqui nós conseguimos encontrar uma correspondência de sons. Agora olha aqui. A palavra exceto. Na palavra exceto, vamos contar a quantidade de letras aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então nós temos 6 letras. Opa, aqui comeu um pouquinho. Agora vamos contar a quantidade de fonemas? É, sé,
olha o som que é pronunciado junto com essas duas letras aqui, ó. É só um som. Mas o E, o T também é pronunciado e o O também é pronunciado. Então aqui você percebe que a gente tem 6 letras, mas a gente tem apenas 5 fonemas. Então, a partir de agora, quando a gente for pensar em exercícios sobre fonética, não vai mais importar a quantidade de letras que a gente encontra. Nós vamos precisar sempre pronunciar essa palavra na nossa cabeça. É claro que ninguém vai fazer a prova falando a palavra, mas todo mundo sabe que a gente tem essa capacidade de falar dentro da nossa cabeça e nós conseguimos de fato ouvir essa palavra. Todo exercício de fonética tem que ser feito ancorado na pronúncia daquela palavra. Se a gente se ancorar só na escrita, nós vamos acabar errando esse exercício. Uma outra situação, aqui a gente viu, ó, igualdade de fonemas com letras, mais letras do que fonemas, e a gente ainda consegue encontrar essa situação aqui, ó. Por exemplo, da palavra táxi. Você tem aqui 4 letras, mas vamos escrever isso aqui em forma de fonemas. Você tem o som do T, o som do A e esse X. Que som que ele faz? Ó, táxi. Ele faz um som, alguma coisa parecida com isso, né? Então você tem uma letra que produz 2 sons. Aqui você vai ter na palavra táxi 4 letras, mais 5 fonemas. Ok? Então a gente não pode, mais uma vez, se balizar em uma correspondência necessária entre a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Contar os fonemas, ter certeza de quantos fonemas tem uma letra, vai ser fundamental para a gente poder perceber os dígrafos de uma palavra, né? Que aí a gente vai conseguir perceber, olha, essa letra não é pronunciada, então aqui a gente vai acabar conseguindo visualizar um dígrafo acontecendo naquela palavra. Além disso, como eu já disse antes, né? A gente sabe que o mesmo fonema, o mesmo som, ele pode ser representado por letras diferentes. É o caso, por exemplo, do som de Z. Esse som de Z, esse Z, né? Ele pode vir representado pela letra S, pela própria letra Z, pela própria letra Z, pela letra X, né? No exato. Então a gente vê que algumas letras do nosso alfabeto proporcionam produzir um mesmo som. Da mesma forma que uma mesma letra pode produzir sons diferentes. No caso do próprio X aqui, né? Ele faz o som de Z, ele faz o som de X e ele faz o som de S também. Então, toda vez que a gente for pensar em fonética, mais uma vez, nós precisamos pronunciar essa palavra para ter certeza de qual som está sendo emitido a respeito dessa palavra, ok? Bom, vamos classificar esses fonemas, né? Quando a gente está na escola, a gente aprende que a língua portuguesa, o nosso alfabeto, ele é formado por vogais e consoantes, correto? Porém, quando o assunto é fonética, a coisa não funciona muito bem assim não. Nós vamos ter 3 categorias. A gente tem as consoantes, as vogais e as semivogais, que vão... Deixa eu só corrigir aqui. Que vão compor a
as sílabas da nossa língua. É fundamental que a gente tenha em mente que a língua portuguesa, toda sílaba da língua portuguesa tem uma vogal. E apenas uma vogal. Aí vocês vão me perguntar, mas e a palavra céu, por exemplo? Você tem dentro da mesma sílaba, tecnicamente, duas vogais, a vogal E e a vogal U. É aí que a gente vai entrar no conceito de semivogais. Mais uma vez, toda sílaba da língua portuguesa tem que ter uma vogal, porém só uma vogal. A outra vogal que está aqui, na verdade, ela é considerada uma semivogal. Por quê? Qual que seria essa diferença entre vogal e semivogal? Ela é, mais uma vez, uma diferença fonética, que vai ter a ver com a força com que aquela letra é emitida. A vogal da sílaba é sempre aquela que é pronunciada mais forte. Então, toda vez que você se deparar com uma sílaba que tenha mais de uma letra considerada vogal, você vai ter de passar a perceber se aquela letra é pronunciada de uma forma forte ou de uma forma fraca. Aqui na palavra céu, a gente tem como vogal o E. E o U, que é mais fraquinho, ele vai funcionar como semivogal. Ok? Então, dentro de uma mesma sílaba, tá? Dentro de uma mesma sílaba, caso a gente se depare com situações de duas vogais dentro dessa sílaba, uma delas vai exercer a função de vogal. Qual vai ser? Aquela que tem o som mais forte. A outra vai exercer o papel de semivogal, que é aquela que tem o som mais fraquinho, que é pronunciada mais baixo, né? Na palavra céu, é claro, inclusive por conta do acento. Mas a gente tem aqui, por exemplo, a palavra dia, né? Em que o I é a vogal e o A vai funcionar como semivogal. Ok? Então, toda sílaba tem uma vogal e apenas uma vogal. Caso haja a ocorrência de a gente ter duas letras consideradas vogais dentro de uma mesma sílaba, uma vai exercer a função de vogal e a outra vai exercer a função de semivogal. Ah, professor, e se forem três? Então, a gente vai ter aí uma vogal e duas semivogais. Um exemplo aqui, a gente tem a palavra quaisquer, né? A palavra quaisquer. Vamos separar em sílaba primeiro. Quaisquer. Aqui na palavra quaisquer, olha só. A gente tem o U, o A e o I dentro de uma mesma vogal. Como que a gente vai classificar? Dentro de uma mesma sílaba. Como que a gente vai classificar essas vogais, então? A vogal mais forte vai exercer a função de vogal nessa sílaba. Qual que é? Quais. Olha, quais. O A é a vogal mais forte. Então, ela vai ser a vogal. O U vai exercer o papel de semivogal. E o I também vai exercer o papel de semivogal. Nós não vamos aqui estabelecer uma listinha do tipo: o A funciona sempre como vogal, o I e o U tendem a ser semivogais. A gente não vai fazer isso não, porque eu acabei de mostrar aqui, por exemplo, uma ocorrência em que o I é a vogal e o A é a semivogal. Então nós vamos evitar ficar fazendo listinhas que determinam uma situação, porque na língua portuguesa a gente já percebeu, quem vocês estão estudando e já, né, já devem ter percebido que há situações contextuais que modificam as situações. Então nós não vamos ficar presos a esse tipo de circunstância de o I é sempre semivogal. Não é, não. Aqui na palavra dia, por exemplo, né, a gente viu que ele não funciona como semivogal. E as consoantes? As consoantes são aquelas tradicionais que a gente já conhece. A única consoante que não vai ser considerada propriamente dentro da fonética vai ser o nosso querido H. O H
é considerado uma letra sem personalidade, né? Ele não tem som, ele não tem pronúncia própria na língua portuguesa. No inglês ele tem. Você vê lá o Harry, né? Esse H tem som de R lá. Aqui não. Aqui na língua portuguesa, o H, quando ele vem em começo de palavra, ele não tem som, ele não tem pronúncia. Quando ele vem associado a alguma consoante, ele também não tem som. Ele, associado a essa consoante, gera um outro som diferente, porém um único som. Então o H, ele não é considerado consoante quando o assunto é fonética. Por quê? Porque, mais uma vez, só é considerado vogal na fonética aquilo que é pronunciado. Só é considerado semivogal na fonética aquilo que é pronunciado. Dessa forma, só é considerado consoante na fonética também aquilo que é pronunciado. Se a letra não for falada, ela não é considerada quando o assunto é fonética. Ok? Bom, dadas essas informações iniciais aí a respeito de fonemas, letras, grafemas, vogal, semivogal e consoante, nós vamos já partir para um outro ponto do edital, que é o estudo dos encontros vocálicos, consonantais e dígrafos, que a gente vai ver no próximo bloco.